Fala meu amigo, fala meu irmão, fala minha irmã, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nós estamos aqui para fazer a quarta lição do nosso guia prático de evangelismo, preparando líderes para a missão. Você se inscreveu nesse curso e nós estamos aqui para auxiliá-lo, para ajudá-lo de alguma maneira para você chegar no final e conquistar também o seu bonito e lindo e importante certificado da Escola de Evangelismo aqui da nossa associação. Amigos queridos, vai ser bênção total. Você que se inscreveu aqui no curso da Palhoça, eu quero ver você ali recebendo o seu canudo. Olha, vai ser bênção mesmo. Então não esqueça de fazer o resumo, tá bom? Esse é o propósito e o objetivo desses vídeos que eu estou fazendo, para te ajudar, né? E é bom também porque a gente vai revisando coisas importantes. Se a gente gosta de ensinar, a gente vai aprendendo junto com vocês também. Amigos queridos, olha só. Hoje a lição 4, ela tem como título Preparando o Território. A lição anterior fala preparando então o evangelista. Agora a gente vai preparar o território. E aí como subtítulo tem Ministérios e Ações de Encarnação. O que seria ações de encarnação? Olha só, o princípio é esse. Como Jesus veio e se encarnou como ser humano para ajudar, para conviver, para sentir o que o ser humano sente, para ser um com o ser humano, então ele encarnou, não é? Como ser humano, veio em forma humana. Então, assim também nós evangelistas devemos nos envolver com a sociedade, com a comunidade que nós estamos vivendo, para sentir o que eles sentem, para entender as necessidades e assim então atender essas necessidades e levar o evangelho a essas pessoas, dizer que Jesus tem um chamado para elas, e Jesus tem a salvação para dar para cada uma delas. Isso só vai acontecer se a gente conviver com elas, estiver junto com elas, se misturado com as pessoas, né? Não dá para a gente ser excluído, viver separado do que as pessoas estão vivendo do dia a dia ali. Então é importante que você se misture com estas pessoas, né? E muito importante. E como é que a gente faz isso? O mesmo princípio que Jesus fazia. Lá em Ciência do Bom Viver, na página 143, também está aqui no nosso guia, vai falar a respeito de um verso bastante importante que volta e meia a gente repete ele aqui. Mas eu quero parafrasear o que está no verso. Olha o que diz aqui, ó. O Salvador se misturava com as pessoas como que uma pessoa que desejava o bem para elas. Então ele se demonstrava bondoso, carinhoso, atencioso, ouvinte. Ele ouvia essas pessoas, né? E ele estava ali mostrando que elas eram importantes para ele. E aí o verso continua falando assim, ó, manifestava simpatia. Veja, não era ninguém carrancudo, falando mal dos outros e tal, reclamando, crítico, não. Ele demonstrava simpatia, sorriso no rosto. E aí diz assim, ele se misturava com as suas necessidades, entendia as suas necessidades, né? As necessidades que as pessoas tinham, e aí então granjeava-lhe a confiança, ou conquistava a confiança. Então veja, ele atendia as necessidades e assim ele conquistava a confiança das pessoas. E quando todos esses passos eram dados, então ele olhava e falava assim, agora segue-me, vem comigo. E as pessoas prontamente seguiam Jesus. Da mesma maneira, nós temos que fazer como evangelistas. Nós temos que amar as pessoas. Temos que nos aproximar delas por interesse e amor a cada uma delas. E elas precisam perceber isso. Elas precisam perceber que nós não queremos o dinheiro delas, que nós não temos interesse no que ela tem, nós temos interesse no que ela pode ser na mão de Deus. Então a gente precisa demonstrar toda essa atenção, todo esse carinho para ela. É entender as necessidades, na medida do possível atender essas necessidades que ela tem, que pode ser necessidades físicas, mentais, alimentares, financeiras, espirituais. O importante é que a gente atenda essas necessidades da melhor maneira possível. E aí então, meu querido, atendendo as necessidades, a gente conquista o coração e nós poderemos dizer depois, segue-me, vem com Jesus Cristo. E eu tenho certeza que assim elas seguirão. Por isso, o discípulo ou o missionário de Cristo precisa estar em harmonia. E aí nós vamos entrar aqui no outro princípio chamado acorde, que é, na verdade, um acróstico do que é abençoar, e nós queremos ser abençoados e abençoar as pessoas, do que é comer, a gente come para conviver, para criar relacionamentos e vínculos com a pessoa. A gente também ouve a voz do Espírito Santo e da mesma maneira a gente tem que ouvir as pessoas também, as suas necessidades, suas agruras, suas lutas, suas batalhas, suas vitórias. Estamos ali para ouvir e também para refletir o caráter de Cristo, o amor de Jesus Cristo para estas pessoas e então fazer um diário
todas as vezes que nós somos enviados por Deus a um lugar. Faça um diário, escreva isso, registre isso, isso vai ser extremamente importante. Bom, todos esses passos nós vamos ter então aí o acróstico que tem como significado acorde, né? Acorde, abençoar, comer, ouvir, refletir e diário. Não é o acorde de acordar, tá? É o acorde de harmonia, tá bom? Um acorde musical, certo? Então, meus amigos, aí, como é que isso pode ser feito? Todos esses passos que eu falei, através de uma pesquisa. Isso mesmo, você pode fazer uma pesquisa, né, pelo Google Forms mesmo. O nosso guia prático está aqui mostrando, ensinando aqui os modelos. Você pode acompanhar pelo guia prático, né? E você também tem que fazer uma pesquisa fora da igreja para ver as necessidades dessas pessoas e saber quais ações, então, serão as melhores para serem incrementadas ou implementadas ou realizadas, né, executadas aí, onde você vai fazer, então, o seu evangelismo, que no nosso caso é aqui no nosso distrito, nas nossas igrejas, né? Então, você já convive, já está com as pessoas, a gente só precisa demonstrar esse carinho e esse amor com elas, né? E aí, então nós vamos saber o que elas necessitam para fazer a ação social que vai atendê-las de alguma maneira. E intencionalmente, não ação pela ação, bem intencional, porque nós queremos ter o contato dessas pessoas para visitar, para estar perto, para orar junto, para acompanhar, para ajudar no que for necessário. E aí então, a igreja também precisa ser preparada. Aí nós vamos entrar em outras siglas aqui, né? Agora, a peste. Eu não gostei muito dessa sigla aqui não, a peste, né? Ficou meio esquisito quando se fala peste, né? Como se fosse peste, alguma coisa assim. Mas essa sigla significa apóstolo, profeta, evangelista, pastor, né? E mestre. E nós vamos chegar então a essas siglas aí. Tem a APE tem um foco externo e o ST tem um foco externo, né? E aqui então você pode fazer um teste, o link está aqui na nossa apostila, você pode acompanhar esse link que nós temos aqui no nosso guia prático. E veja, há alguns benefícios de ter uma igreja estruturada em ministérios, há vários, né? Nossa igreja é estruturada em ministérios, graças a Deus, né? Todas as nossas igrejas são assim. Veja, teremos uma igreja com foco na missão, né, no estilo de vida que ela se propõe, mais discípulos e menos consumidores, né? Lembra que nós não somos voluntários, nós somos o quê? Nós somos missionários. O voluntário larga, o missionário vai até o fim, ele morre pela causa, né? Teremos uma igreja que está mais encarnada, ou seja, mais misturada, envolvida com a sociedade, e não existe mais a cultura da retenção de membros, mas uma cultura de envio de discípulos. A gente não quer aqui ter membros, né, inchando a igreja, a gente quer que esses membros se tornem discípulos para trazer mais discípulos e indo, né, pelo chamado de Deus a trazer esses outros discípulos. Todos esses são os benefícios de termos uma igreja então envolvida nos ministérios. Veja também que quais são os exemplos de Ministério da Encarnação que nós podemos citar aqui. Há muitos, né? Vou citar alguns, tá bom? São muitos, são mais de 8 aqui, pode ter até mais do que a apostila traz aqui. Você pode ter outras ideias, usar sua criatividade. Mas veja, pode ser uma ação social na comunidade, educação e capacitação, pode ser o Ministério da Saúde fazendo algumas coisas, como panfleto, fitness, corridas, pode ser o Ministério de Moradores de Rua, que atende esses moradores de rua de forma correta, né? Reintegrando eles à sociedade. Ministério do Apoio dos Dependentes Químicos, que faz praticamente a mesma coisa, assim como o Ministério de Reabilitação, da Saúde Mental, dos profissionais, e assim você pode criar dos empresários e de uma série de outras necessidades que pode acontecer aí no seu bairro. Eu me lembro de uma igreja que ela fazia uma feira, isso mesmo. Ela fazia uma feira para que as pessoas ali que moravam praticamente, a igreja estava cercada por prédios, então o pastor e a liderança da igreja falou, como é que nós vamos atingir essas pessoas? Qual é a necessidade deles aqui que moram em prédios? Então eles chegaram a uma conclusão, olha, a feira é longe daqui, você tem que pegar carro para ir para a feira. Então eles faziam todo, se eu não me engano era terça ou era quinta-feira, eles faziam uma feira, onde os próprios irmãos ali traziam dos produtores, então, as frutas, as verduras, e ali, então, era a oportunidade que eles tinham de levar o evangelho a estas pessoas. Então,
Esse ministério da encarnação ele pode ser vasto, pode ser amplo, você pode usar a sua criatividade de acordo com a necessidade da comunidade onde você está inserido. Perfeito, meu amigo? Então nós temos aqui um resumo dessa lição número 4, espero ter sido proveitoso para você. Que Deus te use para preparar o território, para você usar os ministérios da igreja e também as ações de encarnação. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração rapidinho? Vamos? Então, feche seus olhos. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos, nos dê sabedoria para colocar em prática e para demonstrarmos o seu amor, seguindo o exemplo de Jesus Cristo que se misturava com as pessoas, atendendo às necessidades, conquistando a confiança e assim fazendo o chamado, vem, segue-me, que o Senhor possa nos usar agora também com o mesmo propósito e princípio que agiu para com Cristo, em nome de Jesus. Amém.